Boa tarde a todos. Satisfação estar aqui de novo com vocês. Acho que é o primeiro evento do ano, né? De 2015. Aqui do Seminário da Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, onde estamos aqui, pelo menos uma parte da conversa está aqui. Nós vamos discutir hoje produtividade, né? A partir, produtividade no Brasil, como vocês estão vendo aí na tela, a partir de um trabalho que foi desenvolvido pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com sede em Brasília, né, em conjunto com a BDI, né, ou pelo menos a BDI publica o livro, mas depois a Fernanda explica um pouco da história. Quem vai fazer a apresentação inicial sobre produtividade no Brasil, que os estudos mostram e nos dá um panorama, é Fernanda Denegri, diretora do IPEA, e quem organizou o livro, essa discussão, que a gente vai ver aqui. Tá? Nós temos como debatedor o Renato da Fonseca, que está aqui do meu lado, e que é gerente executivo de pesquisa e competitividade da Confederação Nacional da Indústria, vulga CNI. Então, não sei, Jorge, se dá para pegar aqui, como fazem nos programas de auditório, esse daqui é o livro, certo? Que vai ser distribuído daqui a pouco, então acho que esse aqui já é meu exemplar, obrigado. Certo? Fernanda, obrigado aí pelo livro. A Fernanda, ela está em Brasília, como vocês estão vendo. Ela não pode comparecer porque hoje é a posse, aliás, daqui a pouco, logo que acabar a nossa conversa, é a posse do novo presidente do IPEA, Gessé, o nosso alemão em Brasília, né, porque ele estudou na Alemanha, né, por isso que o Glauco estava brincando antes com o alemão. Então a Fernanda, como é diretora, ela vai estar na posse e ela não pôde estar presente. Mas como a gente tem uma mega tecnologia de transmissão de imagens e de som, ela vai fazer a apresentação lá em Brasília, nessa sala que vocês estão vendo, né, e a gente vai discutir. Para os nossos internautas, né, por favor, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma observação, comentário, vocês vão ter que mandar por escrito pelo e-mail iearesponde@usp.br. É tudo junto, IEA responde. Né? IEA é de Instituto de Estudos Avançados e responde é de responder. Né? Tem aquela arroba USP de Universidade de São Paulo, tem um ponto, aí precisa do ponto, é BR, que quer dizer Brasil. Então, em Brasil, produtividade no Brasil. Fernanda, obrigado pela disposição em estar aqui, digamos, virtualmente discutindo conosco. Tá? Então, por favor, obrigada, faça uma apresentação inicial da história do livro e também do conteúdo dele. Tá bom? Depois a gente passa para o Renato, para as considerações dele. Obrigado. Obrigada, Mário e Celso, pelo convite. Desculpa esse previsto aí de última hora, que de fato a posse do Gessé foi marcada na segunda-feira à tarde, então não tinha como a gente nem adiar o nosso evento aqui e nem eu estar aí com vocês pessoalmente. A sorte que a tecnologia funciona bem, nunca nos deixa preocupado, né? Então a gente vai tentar fazer assim. Se vocês tiverem algum problema aí de som e tal, me avisem aqui. Bom, qual que é a historinha desse livro? Esse livro foi um projeto feito em parceria, que ainda está em andamento, na verdade, vai sair o volume 2 agora, dentro de alguns meses. É um trabalho em parceria entre a BDI e o IPEA. Na verdade, a BDI financiou o desenvolvimento desse trabalho, por acreditar justamente que a produtividade é de fato uma questão crucial para o desenvolvimento, para a continuidade, para o crescimento do Brasil no próximo período. Tá? A gente teve, participando desse projeto, mais de 40 pesquisadores em umas 16 instituições brasileiras de pesquisa, entre pesquisadores de IPEA e de outros pesquisadores, né? Então, o objetivo era fazer uma análise bastante ampla e profunda do que tem acontecido com os indicadores de produtividade no Brasil.
Esse primeiro volume, bom, aqui esse slide fala do projeto, que é o que eu acabei de contar para vocês, e esse primeiro volume, ele foca basicamente em fazer um diagnóstico sobre a evolução da produtividade, a comparação entre setores, entre o Brasil e outros países, e tentar tocar em algumas possíveis causas do baixo crescimento da produtividade no Brasil. O segundo volume, aí ele se concentra especificamente sobre os fatores que afetam a produtividade, principalmente no nível da firma e no nível microeconômico. Então tem alguns fatores mais sistêmicos, como infraestrutura, ambiente de negócio, etc. Mas o segundo livro, o peso maior é em fatores microeconômicos, como inovação, qualificação da mão de obra, enfim. Bom, aqui está a relação dos pesquisadores envolvidos aqui nessa, para vocês terem uma ideia de quantas pessoas, quem são as pessoas que foram, que se envolveram aí no projeto ao longo do tempo, seja como debatedor, como autores dos capítulos. E aí a gente começa um pouco analisando o contexto econômico, é um pouco a motivação pela qual a gente começou esse trabalho lá no final de 2012, tá? A motivação é um claro diagnóstico de que a única forma possível para a gente crescer, para a economia brasileira crescer no próximo período, é por meio de ganho de produtividade. Isso fica claro nessa tabela aqui, que a gente decompõe o crescimento do PIB per capita em crescimento da produtividade do trabalho, da taxa de ocupação e da taxa de participação. Qual que é a conclusão que a gente pega? A gente faz isso para o período dos anos 90 e para os 2000. Então, o que a gente consegue perceber daqui? Nos anos 90, a produtividade representou 0,97% do crescimento de 1,17% do PIB per capita, ou seja, a produtividade ficou 93% do crescimento do PIB per capita, tá? Entre 2001 e 2009, até a crise, a produtividade ficou metade do crescimento do PIB per capita. Por que isso acontece? É claro que no longo prazo o crescimento do PIB per capita ele é essencialmente igual ao crescimento da produtividade do trabalho. No curto prazo eles podem ser diferentes porque você tem um aumento na taxa de ocupação da economia, que foi o que aconteceu nos anos 2000. Então, o que essa tabela está mostrando, e este gráfico também, esse gráfico que eu acabei de passar, que vocês devem estar vendo agora aí, mostra o crescimento per capita, e aqui a linha abaixo, verde, é o crescimento da produtividade, medida como PIB sobre a população ocupada. Esse descolamento aqui, ele só acontece no curto prazo, ele não acontece no longo prazo. No longo prazo essas linhas andam juntas. Mas o que aconteceu nos anos 2000 foi um descolamento que foi causado justamente pelo padrão de crescimento dos anos 2000, que foi um crescimento baseado na incorporação de pessoas ao mercado de trabalho e ao mercado de consumo. Isso é um movimento virtuoso? Claro que é. Você está incorporando pessoas que antes estavam fora do mercado de trabalho. Então, é claro que isso é um movimento positivo. No entanto, ele não é sustentável no longo prazo. No momento em que você para de incorporar essas pessoas ao mercado de trabalho, você perde a grande alavanca de crescimento econômico que você teve nesse período dos anos 2000. O que significa que no momento que você chega perto do pleno emprego, como a gente chegou até no ano passado, você perde essa alavanca, esse impulso para o crescimento, e você para de crescer, que foi o que aconteceu com a gente por conta da crise, mas também por conta desse cenário, por conta de quais foram os motores do nosso crescimento no período aí 2003, 2008. Tá? Bom, teve uma outra coisa importante no cenário econômico dos anos 2000, que foi, todos nós sabemos, que foi a evolução do preço de commodities. Tá? Isso é importante por duas razões principais. Primeiro, isso explica por que a gente ficou mais rico em relação ao resto do mundo. Então isso explica boa parte, explica um pouco do nosso crescimento no período recente. Além desse movimento de incorporação de pessoas ao mercado de trabalho, essa elevação de preço de commodities
nos deixando mais rico em relação ao resto do mundo, também explica uma parte importante do nosso crescimento. Um outro fator que esse preço aqui importa diz respeito a índices de preços, tá? Então, tem muita coisa na economia brasileira no período recente, muito puzzles, muitos quebra-cabeças na economia brasileira do período recente, que podem ser explicados por essa evolução de preços de commodities e pelas mudanças em preços relativos na economia brasileira. Vou dar um exemplo, aquele puzzle de que a renda do trabalho cresceu mais, a renda do trabalho, quando medida pela PNAD, cresceu mais do que o PIB. Então, os economistas que olham para a PNAD estavam, até o ano passado, muito mais otimistas do que nós, economistas que estávamos olhando para a indústria. E por quê? Porque eles olham a renda do trabalho continuou crescendo, apesar da estagnação da economia. Mas a renda do trabalho continuou crescendo por conta de índice de preço. Quer dizer, a renda do trabalho pela PNAD, ela é deflacionada pelo IPCA. E o PIB é deflacionado pelo deflator implícito do PIB, que é muito mais sujeito a essa variação de preço de commodities que vocês estão vendo. Então, o que acontece é simplesmente uma variação de preços relativos que deixou o Brasil e o trabalhador brasileiro mais rico em relação ao resto do mundo. Isso acabou. Obviamente, a gente sabe disso, esgotou esse ciclo de crescimento de commodities logo depois da crise, e agora você tem um movimento de queda. Isso era um fato absolutamente previsível, porque isso acontece sempre na história econômica mundial. O preço de commodities oscila quando você tem um período de muito crescimento, logo depois você tem uma queda. Então a gente poderia ter se preparado melhor para esse cenário, porque ele era absolutamente previsível. Bom, ao mesmo tempo em que você tem esses dois motores do crescimento, a incorporação de pessoas ao mercado de trabalho e ao preço dos commodities, você tem um outro motor do crescimento, que é o investimento, e que ele cresceu muito pouco. Tanto o investimento em capital físico quanto o investimento em inovação. Então isso aqui mostra um pouco a evolução do investimento, que, a despeito do esforço do governo no sentido de aumentar a participação dos bancos públicos na economia, ainda assim teve crescimento muito baixo na taxa de investimento da economia brasileira. Bom, então, assim, o que esses slides aqui estão dizendo, na verdade? Eles estão dizendo o seguinte: olha, eu posso crescer, a economia pode crescer aumentando mão de obra, que é o que a gente fez nos anos 2000, aumentando investimento, aumentando estoque de capital, que a gente não consegue aumentar na forma como é necessária, ou aumentando a eficiência na utilização desses fatores, por meio de tecnologia, ou enfim, que é a produtividade. Então, quando você diz que, olha, eu cheguei no limite do aumento do L, do estoque de mão de obra, eu tenho que aumentar o estoque de capital e aumentar a produtividade da utilização desses fatores. É por isso que a produtividade é tão crucial para a gente crescer a partir de agora. E aí, quando a gente pensa na produtividade, a gente mediu essa produtividade de todas as formas possíveis e a gente acaba chegando num cenário muito parecido com todas essas medidas, tá? Que é um cenário preocupante do ponto de vista de evolução da economia brasileira no longo prazo. Esse slide aqui mostra as diferentes medidas da produtividade total dos fatores, tá? Isso aqui foi o Ellery que fez num dos capítulos do livro. Então foi muito legal porque ele começou medindo de um jeito simples, aí ele começou a incorporar variáveis importantes para a produtividade total dos fatores. Então o jeito mais simples é você fazer levando em conta estoque de capital e mão de obra. E o resíduo do que você não explica do aumento da produção pelo aumento da mão de obra e pelo aumento do capital seria um aumento de produtividade, tá? É assim que você chega nessa dita produtividade total dos fatores. É claro que o mundo é complexo, esse resíduo ele depende muito do quão boa é a sua equação que você está medindo a produção. É por isso que alguns economistas, o Abramovich lá atrás chamou a PTF da medida da nossa ignorância. Quer dizer, quanto mais variáveis eu consigo medir para explicar o aumento da produção, menos eu deixo nesse resíduo que a gente chama de produtividade total dos fatores, mas que pode ser simplesmente um erro de medida do nosso aumento de produção.
Então, o que o Heller fez? Ele começou a calcular a PTF com medidas mais simples, ou seja, com uma ignorância enorme lá no resíduo. E aí a PTF se comporta de um jeito. Quando ele vai, ao longo do tempo, incorporando outras variáveis, como capital humano, como preço dos bens de capital, e vai deixando, vai explicando melhor o aumento de produção, aí a evolução da PTF, a PTF fica mais próxima do conceito efetivamente de eficiência, e a evolução dela vai ficando pior do que antes. Então, as primeiras medidas aqui, as que estão crescendo muito nos anos 2000, elas são medidas que não incorporam capital humano, por exemplo, essas linhas azuis aqui de cima, tá? Quando você incorpora capital humano na sua medida, o que acontece com a PTF? Você vê que o último grande ciclo de crescimento da PTF foi nos anos 70, você tem uma queda muito grande nos anos 80, um crescimento pequeno aí nos anos 90 e algumas medidas mostram um crescimento grande aqui nos anos 2000. Agora, quando você incorpora capital humano, que é essas linhas mais de baixo aqui, que essa aqui é capital humano, você não percebe este crescimento tão acelerado dos anos 2000. Você percebe um crescimento um pouquinho maior aqui, mas quando você olha para o período histórico todo, você vê que ele é um crescimento muito pequeno. Por que isso? Boa parte do que explica o aumento de produção no período recente é aumento de qualificação da mão de obra, que é uma coisa positiva, mas que quando você leva isso em consideração, você vê que a eficiência da economia brasileira não cresceu tanto. Bom, aqui está mais alguns indicadores de produtividade, e aí são indicadores de produtividade do trabalho, alguns deles ajustados pelo capital humano, que é essa segunda coluna, indicadores de PTF ajustada pelo capital humano. Por que eu só coloquei capital humano nessa tabela aqui? Porque é a variável que mais muda os indicadores, tá? Independentemente da maneira como a gente meça, o que a gente pode ver é que, no máximo, o resultado mais otimista foi um crescimento de 2,4% ao ano entre 2003 e 2013, que foi obtido pelo Bonelli num artigo de 2014, tá? Os outros indicadores são todos próximos de 1% ao ano ou inferiores a 1% ao ano. Tem até indicadores negativos aqui. Ferreira e Veloso tiveram para a PTF uma queda no período aqui 2000, e eu não lembro qual que é o período deles aqui. Eles fizeram esse artigo em 2013, aqui o período 93-2003, tá? Enfim, os períodos são diferentes, e as metodologias também, mas em qualquer uma delas você vê que é um crescimento muito pequeno para o que o Brasil precisaria. Se você souber que no longo prazo o crescimento da PTF é o que vai determinar o nosso crescimento econômico, isso aqui é um pouco o limite da nossa capacidade de crescer, tá? Enfim, então é pouco. Agora vamos lá, vamos para um outro indicador, vamos para o indicador de produtividade do trabalho, que aí é um indicador mais simples, e que também é revelador. Esse aqui é a produtividade do trabalho medido por valor adicionado em relação a pessoal ocupado. Entre 2000 e 2009, aí a gente vê por setor de atividade. Por que vai só a 2009? Porque quando a gente fez esse artigo, as contas nacionais não tinham ainda para um período mais recente, então a gente fica com essa defasagem. O que a gente pode ver? O pior desempenho em termos de produtividade está na indústria, tá? A agropecuária teve um crescimento positivo, a indústria extrativa também, mas a indústria de transformação teve uma queda de produtividade da ordem de 0,8% ao ano, tá? E o nosso crescimento total de produtividade foi perto de 1% ao ano nesse período, que é muito pouco, tá? Dado que a indústria é o problema maior, o que a gente fez aqui nesse gráfico? A gente calculou a produtividade usando N deflatores, justamente para dar conta daquele problema das variações de preços relativos, tá? Inclusive aqui tem deflator que não deve ser usado para deflacionar a indústria, mas a gente usou do mesmo jeito para mostrar o quê? Que de qualquer maneira que você olhe, você tem aqui um período nos anos 2000 em que a produtividade na indústria, ela não cresce. Nenhum desses indicadores apresenta crescimento da produtividade industrial nos anos 2000. Alguns apresentam crescimento nos anos 90 e outros apresentam uma estagnação nos anos 90 e queda no início dos 2000. Mas assim, nenhum indicador, nenhuma forma de deflacionar mostra a indústria tendo um desempenho melhor.
Tá? A indústria só aparece tendo crescimento de produtividade quando a gente usa, ao invés de valor adicionado, produção física. Por que aqui aparece crescendo a produtividade? Porque aí eu não estou vendo valor agregado, eu estou vendo só a produção final. Então, se uma empresa está aumentando a sua produção, mas ao mesmo tempo comprando mais insumos, ou seja, reduzindo o valor agregado na sua produção, ela aparece aqui como crescendo a sua produtividade. É isso que esse indicador mostra, tá? Então, esse indicador, ele não é o melhor indicador para analisar a produtividade. Ele tem a vantagem de mudança de preço relativo, mas, em compensação, ele tem essa dificuldade de não levar em conta o que é efetivamente a produtividade, que é o valor adicionado, e não só o valor da produção final. Mesmo assim, mesmo com esse indicador, o crescimento é pequeno da produtividade, e depois de 2008, da crise aqui, ele para de crescer. Tá? Bom, o que essa evolução fez em relação à comparação da gente com o resto do mundo? Aqui a gente vê, bom, a PTF do Brasil a gente já viu que era mais ou menos esse formato, vai crescendo até os 70, cai nos anos 80 e depois fica uma coisa mais ou menos estável, ou cresce. Aqui tem outros países, a gente pode ver o que aconteceu com outros países ao longo do tempo. Isso aqui é índice, tá? É base igual a 1, então ele não mostra nível de produtividade entre os países, ele está mostrando simplesmente taxa de crescimento. Então essa linha que está aqui, a China, não é que a produtividade da China seja superior à do Brasil, ela ainda é inferior, mas mostra o crescimento muito superior da produtividade da China nos últimos anos, né? E de todos os países, o único país que tem um desempenho equivalente ao do Brasil nas últimas décadas é o México, que também tem um desempenho muito ruim. Muito embora seja um modelo de desenvolvimento completamente diferente do Brasil, também tem um desempenho muito ruim em termos de produtividade. Agora vamos lá de novo para a produtividade do trabalho e não para a PTF. Brasil versus outros países, nos anos 60, aqui é a relação, a produtividade, a linha azul é 1960 e a coluna verde aqui é 2011, tá? Você vê que teve vários países, Europa e Ásia Central teve um crescimento enorme, o leste da Ásia teve um crescimento enorme da produtividade, o Brasil teve um crescimento muito pequeno comparado com os grupos, mesmo com grupos da OCDE e de alta renda. Tá? Isso dá para enxergar também por essa tabela aqui. Essa continha aqui foi uma conta legal que foi feita pelo Thiago Miguel e pelo Thiago Moraes, eles são do BNDES e da Petrobras. E eles fizeram uma conta bacana, porque eles pegaram uma base de dados nova, que permite comparações internacionais por setor de atividade. Tá? Então, eles calcularam um indicador da produtividade brasileira em relação ao país menos produtivo e a produtividade brasileira em relação ao país mais produtivo. Tá? O que a gente nota aqui? Que os países menos produtivos, em 95, nossa produtividade era mais de 8 vezes maior do que a produtividade do país menos produtivo. Em 2009, a nossa produtividade é 3 vezes maior a do país menos produtivo que está nessa base de dados. Tá? Essa base não contém a totalidade dos países, mas é um grupo bastante relevante. O outro grupo aqui dessas outras colunas mostram a produtividade do país mais produtivo em relação ao Brasil, que mostra a distância da fronteira em relação a gente, e a gente vê que essa diferença aumentou. Aqui o país mais produtivo deve ser os Estados Unidos, nessa base aqui. Os Estados Unidos tinham uma produtividade 6 vezes maior que a brasileira em 95, em 2009 a produtividade dos Estados Unidos é 7 vezes maior que a brasileira. Ou seja, a gente se aproximou dos menos produtivos e se afastou da fronteira nesse período todo, e isso acontece em todos os setores de atividade, sem exceção, mesmo na agropecuária, que é o setor onde a gente mais teve crescimento de produtividade. Tá? Bom, uma das hipóteses que a gente levantou para explicar esse baixo crescimento da produtividade é a estrutura produtiva. Quer dizer, será que esse baixo crescimento da produtividade brasileira no período recente não se deve ao fato da indústria estar perdendo participação no PIB? Quer dizer, a indústria é o setor mais produtivo da economia. Então, quando você reduz o peso da indústria no PIB, você
reduz o peso do setor mais produtivo e, consequentemente, você impacta negativamente a produtividade agregada. Então, a gente foi investigar essa hipótese, tá? Eu vou passar esse gráfico, eu vou botar esse aqui que é melhor. O que a gente vê? Aqui é a participação dos setores econômicos nas ocupações. Quer dizer, eu só vou mostrar esse aqui antes, só para dizer o seguinte: quando a gente mede a participação da indústria no PIB, ou no valor adicionado, a gente vê que ela cai de 18,6% em 2095 para 13% em 2012, tá? Mas o que nos interessa do ponto de vista de impacto sobre a produtividade é a participação dos setores nas ocupações, tá? Nesse caso, a participação da indústria reduz de 13% para 12%. Então, não é uma redução tão grande, tá, em termos de participação desse setor no emprego. A grande mudança de estrutura produtiva na economia brasileira, nesse período, foi a redução do peso da agricultura nas ocupações, que passou de 26% em 95% para 15% em 2012. E o aumento do peso do setor de serviços, que passou de 54% para 64%. Só que esse movimento aqui de redução da agricultura e aumento dos serviços, ele teoricamente, na verdade, ele contribui para o aumento da produtividade agregada, porque o setor de serviços é mais produtivo do que a agricultura. Então, em síntese, o que aconteceu no período recente? Assim, a gente teve uma mudança na estrutura produtiva, que foi a redução do peso da indústria, que pesa negativamente na produtividade, mas essa mudança foi pequena. E a mudança mais importante foi a redução da agricultura, que deveria pesar positivamente na produtividade, que, portanto, e que foi a mudança mais significativa. Que, portanto, nos mostra que o problema da baixa produtividade da economia brasileira ou do baixo crescimento da produtividade no período recente não é um problema de mudança de estrutura produtiva, é um problema mais generalizado, ele é intrasetorial. O problema de produtividade, ele é generalizado dentro de todos os setores de atividade econômica. Esse gráfico e aquela tabela que os meninos fizeram olhando a produtividade do Brasil em relação ao resto do mundo em vários setores, evidencia isso, que a gente tem um problema generalizado em todos os setores de atividade. Então não é a estrutura produtiva nesse caso que está fazendo isso. Esse gráfico é a mesma coisa, essa tabela é a mesma coisa que eu falei ali, eu vou mudar, vou passar. E aqui tem uma outra conta que os Thiagos fizeram, que é super interessante, que é mais uma evidência de que a estrutura produtiva não é responsável por essa baixo crescimento da produtividade, pelo menos não no período recente. Quer dizer, nos anos 70, lá atrás, aquele nosso grande ciclo de aumento de produtividade que se estendeu até os anos 70, ele foi devido em grande medida à mudança da estrutura produtiva, ao processo de industrialização da economia brasileira, é verdade. No período recente, não foram mudanças na estrutura produtiva que causaram isso. E essa conta aqui é legal porque ela mostra o seguinte: olha, se o Brasil tivesse hoje, com o nosso nível de produtividade das empresas brasileiras, tivesse a estrutura produtiva da Alemanha, por exemplo, a nossa produtividade cresceria 60%. 58,2%, tá? Se a gente tivesse com a produtividade, as nossas empresas com o seu nível de produtividade, tivessem o peso dos serviços, por exemplo, que tem na economia americana, a gente teria uma produtividade 68% maior, tá? Ou seja, se a gente tivesse uma economia que a indústria fosse muito pesada, a gente teria uma produtividade só 60% maior do que a gente tem. Por outro lado, se a gente tivesse a mesma estrutura, mantendo a nossa estrutura produtiva atual, com a indústria sendo 13% do emprego, serviços 60 e tantos por cento do emprego, mas as nossas empresas tivessem o nível de produtividade das empresas alemãs, a nossa produtividade seria 427% maior, 427,9%, certo? Se a gente tivesse o nível de produtividade das empresas americanas, quase 600% maior. O que mais uma evidência a corroborar a hipótese de que o problema é um problema generalizado dentro do setor de atividade, tá? Bom, e aí a gente entra em quais as principais causas, dado que esse é um problema que está generalizado na economia brasileira, ganha peso para explicar essa questão da produtividade os fatores mais sistêmicos e mais estruturais da economia.
como tecnologia, inovação, a qualidade da infraestrutura, que afeta igualmente todos os setores, claro que alguns mais que outros, né, alguns são mais dependentes disso, qualificação da mão de obra, ambiente de negócios, e aqui tem um fator que não está aqui, mas que deveria estar, e que o segundo volume foi evidenciando que este é um fator crucial, competição e concorrência. Por que o segundo volume está mostrando isso e está evidenciando esse fato? A gente conseguiu perceber, tem pelo menos 2 ou 3 artigos que olham para a dinâmica das firmas dentro dos setores, ou seja, que olham para o movimento de entrada e saída de firmas, pelo nascimento e morte de empresas na indústria brasileira. O que esses artigos estão mostrando? Que empresas menos produtivas, elas se mantêm no mercado brasileiro ao longo do tempo. Mesmo sendo pouco produtivas, mesmo perdendo produtividade, essas empresas não perdem participação de mercado, não perdem market share, não morrem, não perdem emprego. O que isso aponta? Para um problema de concorrência. Basicamente, você consegue manter, atuando no mercado, empresas pouco produtivas e pouco competitivas, seja porque você não tem concorrência internacional ou concorrência doméstica, seja porque você tem políticas públicas, talvez, que estejam privilegiando empresas que são menos produtivas e menos eficientes, e elas conseguem, mesmo sendo ineficientes, se manter no mercado. Então, esse é um processo muito importante, eu acho, na economia brasileira no período recente, que deve ser olhado com mais cuidado, até para a gente pensar em como que a gente tem que fazer uma política pública mais eficiente para permitir ganho de produtividade na economia. Só vou dar um breve passada aqui, alguns desses fatores que foram mais abordados ali no primeiro volume. Instituições, burocracia, que é o que se chama de ambiente de negócios, que são aqueles indicadores do doing business. É claro que esses indicadores não são perfeitos, esses indicadores não medem competitividade. Eles, na verdade, eles partem do pressuposto que um ambiente de negócios que seja mais flexível, menos burocrático, ele é mais favorável ao crescimento das empresas, ele é mais favorável à inovação e, portanto, ele vai permitir ganho de produtividade lá na frente. Se isso for verdade, se essa hipótese for verdade, a gente teve pouquíssimos ganhos, pouquíssima melhoria no ambiente de negócio nos últimos anos. Esse gráfico mostra a nossa posição no ranking, que é sempre ruim, e que não melhorou no período recente. Ao mesmo tempo, as empresas falaram para a gente, numa enquete que a gente fez com as empresas, que de fato, a gente fez 2 perguntas para as empresas, aqui eu só trouxe uma. Uma perguntando quais os fatores que afetam a competitividade das empresas e outras que afetam a produtividade. Quando a gente pergunta da produtividade intramuros, as empresas dizem que a qualificação da mão de obra é um problema, o volume de produção, a baixa escala é um problema, às vezes os fornecedores também não conseguem, a baixa qualidade dos fornecedores é um problema sério para a produtividade das empresas, enfim. Elas citam vários fatores que na visão dela afetam a sua produtividade intramuros. Aí quando a gente perguntou, e esse gráfico não está aqui, quais são os fatores que afetam a competitividade dela, extramuros, aí entra fortemente a complexidade tributária da estrutura tributária brasileira, fatores que estão mais relacionados com esses fatores que o Banco Mundial tenta medir nesse doing business. Tá? Então, assim, eu acho que esse é um fator não desprezível, é um fator que a gente tem que levar em conta também. Enfim, esse é um pouco o panorama geral do que a gente tem feito, os principais resultados que a gente obteve até agora. O segundo volume traz algumas coisas muito interessantes do ponto de vista do impacto da infraestrutura na produtividade das empresas, a dinâmica das firmas, a concorrência, como é que isso tem afetado a produtividade das empresas, né? Aqui foi aquilo que eu falei, que as empresas, algumas conseguem se manter no mercado mesmo com baixa produtividade, e traz também algumas coisas que a gente já imagina que seja positivo, né? Quer dizer, a inovação é positiva, empresas inovadoras são muito mais produtivas do que as que não inovam, a qualidade da mão de obra, a empresa também tem um impacto positivo na sua produtividade,
escala de produção é relevante. Quer dizer, alguns resultados meio que corroboram as hipóteses que a gente já tem, e alguns resultados mostram alguns fatos novos que eu acho que são importantes para a gente pensar a política pública. Acho que era isso, pessoal. Obrigada. Obrigado, Fernando. Eu só bateu o palma aí, Fernando. Não sei se você ouviu. Obrigada, pessoal. Não levem muito a sério, não. Obrigado, Fernando. Então, eu queria passar direto para o Renato da Fonseca, da CNI. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Renato. Bom, inicialmente, acho que ficou muito claro, né, a importância desse trabalho. A gente, independente dos indicadores que foram mostrados, eu acho que isso é importante. O livro ele exaure maneiras de se calcular a produtividade. Independente da maneira, independente da estatística, independente da série de emprego que a gente usa, que esse é um dos problemas dessas mensurações no Brasil, né, as nossas séries melhoraram, mas quando você melhora uma série, você perde comparações com o passado. Então, a gente tem que sair engatando séries, trabalhando com hipóteses perigosas de tentar avaliar isso no longo prazo, né. E acho que esse trabalho ele faz bem isso, e mostra você pode dizer não que caiu, mas que ficou constante, ou se pelo menos se subiu menos do que subiu no passado, né? E no longo prazo, um problema muito sério do Brasil. Tá? Eu vou pedir uma licença, tá? Para ser um pouco professoral, tá? Como a gente está na USP, acho que eu estou voltando aqui assim, então a gente tem essa vontade de falar um pouquinho. Eu queria mostrar uma apresentação, se você pudesse passar minha tela aqui para frente. Eu vou focar num dos pontos, né? O trabalho do IPEA, a Fernanda apresentou bem, tem assim, várias questões. Tá? E acho que esse é o grande desafio, que é o segundo volume que eu estou esperando com mais vontade. Ou seja, aonde está o maior problema e como resolver esse maior problema. Tem problema em tudo. Tá? Qualquer indicador de competitividade ou produtividade do Brasil, comparações internacionais, tá? Indicador sistêmico, indicador de empresa, indicador do setor, a gente está pior em tudo. Tá? De esforço, de resultado, seja o que for. Então a gente tem que começar a entender aonde a gente pode fazer diferença. Tá? Eu gosto de falar de produtividade, eu adoro esse gráfico aí, que eu lembro do meu curso de biologia, lá do ensino médio. Eu não sei se antigamente falava de raposas e coelhos, né, mas era um livro baseado na biologia americana, talvez no Brasil seja, sei lá, corujas e ratos, deve ter alguns animais mais brasileiros que a gente pode substituir aí, mas o fato isso aí é um mundo sem aumento de produtividade. Ou seja, a gente come o que a gente pode comer. A raposa come coelho, quando a população de coelho cresce, a população de raposa cresce, a população de raposa cresce muito, começa a acabar os coelhos morrem, a raposa também começa a morrer. E aí você tem um dado de 1855, 1925 no Canadá, tá? Tem vários estudos na Europa também mostrando essa relação. Eu costumo dizer isso aqui é um mundo sem produtividade, isso aqui é o mundo do Malthus. Tá? A gente voltando lá atrás, o Malthus, engraçado, ele fez um livro famoso, mais famoso porque ele não estava vendo o que estava acontecendo ali do lado dele naquele momento que era a Revolução Industrial. Que era exatamente o que precisa para quebrar essa cultura. Primeiro, ensinar a raposa a criar coelho. Depois, ensinar a raposa a aumentar a produtividade na criação de coelho. Depois, ensinar a raposa que há outro animal que pode ser mais saboroso que o coelho, e você vai diversificar a produção. E, na verdade, o que a humanidade fez foi isso. Né? A gente entra na Revolução Industrial e começa a descobrir que eu consigo aumentar o produto mais do que proporcional ao aumento da população. Então, o PIB per capita do mundo começa a crescer. Tem gente passando fome hoje, mas não é por questão de falta de produção, é muito uma questão de distribuição dessa produção. E a grande diferença é exatamente a produtividade. Se você não tem aumento de produtividade, o crescimento do produto ele está fadado a depender do crescimento de fatores de produção. Foi exatamente o que a Fernanda colocou nos dados, e vou voltar aqui novamente, esses dados dos últimos anos, onde a gente cresce porque eu boto mais trabalho. Acabou o trabalho para colocar, não posso mais crescer. Eu tenho que aumentar a produtividade do trabalhador, eu tenho que inovar para chegar nisso. Bom, como é que a gente aumenta a produtividade? Eu selecionei aqui 4 fatores, né, que a literatura já estuda bastante. Learning by doing, que é aprender fazendo. Todo mundo que entra num negócio novo, numa ação nova, ele com o tempo fica mais produtivo pelo aprendizado. Tá?
não é a inovação dentro do aprendizado. Obviamente você gera inovação com esse aprendizado. Você descobre maneiras melhor de rearranjar as cadeiras nesse auditório, de modo que o resultado do debate fique mais produtivo. Mas o learning by doing, ele se exaure. Ele começa a ter limite, né? Ele não é você não vai aprendendo fazendo sempre, aquilo acaba. Economia de escala é a mesma coisa. Por quê? Porque tem um problema de gestão. Vai crescendo, vai reduzindo os custos médios, mas chega um problema que você começa a ter custos, né, de contrato, custo de gestão, que dificulta esse trabalho. Mesma coisa, externalidade. Uma atividade começa a afetar outras atividades, mas o limite é pequeno. O cerne da questão é inovação. Então eu diria, se a gente tem que aumentar a produtividade, nós precisamos aumentar a inovação no Brasil. E aí não é inovação de eu trazer um avião super sofisticado. Eu vou mostrar um exemplo aqui. É uma inovação, às vezes, de você olhar e mudar a maneira como você produz alguma coisa. Mudar os móveis na sua casa. Quantas vezes a gente não viu isso? De repente você está batendo numa mesa quando você anda de um lugar para o outro, você descobre que você mudou aquela mesa naquele lugar, você não bate mais, você não se machuca mais, você anda mais rápido, você atende mais rápido o seu telefone. A questão de inovação, a gente pode trabalhar com a inovação de produto, voltando lá à Revolução Industrial, o tear a vapor, foi uma grande revolução em termos de produto. O processo, a linha de produção Ford, foi uma grande revolução de processo. E por incrível que pareça, nem todas as empresas usam linha de produção, que é uma coisa que foi inventada há muito tempo. Mas tem muita empresa no Brasil que ganha em produtividade se ela adotar uma linha de produção dentro do seu processo. E a gente trabalhou com algumas empresas, a gente verificou essa experiência. Bom, uma outra questão é que a gente às vezes confunde produtividade com competitividade. Ou seja, produtividade é um dos determinantes da competitividade. Competitividade depende de preço e qualidade. E o preço depende da produtividade de custo. E aí, obviamente, entra a questão, a inovação ela entra na qualidade, no custo, na produtividade. Ela vai entrar em todos esses aspectos. E a gente começa a ter os fatores que a gente chama de fatores sistêmicos, que a gente fala muito do Brasil. Ou seja, eu posso dividir a questão de competitividade entre empresarial, que é aquilo que está ligado na empresa, é a máquina da empresa, é a maneira de produção da empresa, é a capacitação dentro da empresa. É toda a questão de design, de marketing que a empresa está fazendo para vender seu produto. A questão estrutural é dentro, e um ponto que a Fernanda colocou, a competição daquele mercado. Um exemplo que alguns setores no Brasil sentem falta, que é que tem várias indústrias, o caso da indústria de software, isso é muito mais evidente, todo mundo conhece, é que a inovação vem de pequenas empresas. As grandes empresas como a Microsoft, o que ela faz? Ela compra as inovações que estão sendo feitas por novos trabalhadores dessa área, que saem da universidade e inventam algum software novo. Isso acontece também na área de equipamentos médicos. São grandes empresas que captam novidades no seu entorno de pequenas empresas. E setores no Brasil você não tem isso. Você tem as grandes empresas, mas a gente não gerou o entorno de pequenas empresas que gerem inovação, que sejam eficientes. Um outro problema foi colocado no livro, a heterogeneidade. Nós temos empresas pequenas, pouco produtivas, pouco inovadoras e que não saem do mercado. E nós temos empresas grandes também nesse sentido que não saem do mercado. E a questão sistêmica, que, como diz a Fernanda, vai entrar no segundo volume, que é a questão de infraestrutura, a burocracia. E isso tudo é importante, que aumenta a competitividade da empresa e estimula a empresa a voltar a investir. Acho que no Brasil hoje, a grande questão da agenda da competitividade é essa. Nós precisamos retomar investimento. Confiança do empresário está no chão. Só tem um jeito. Ele vislumbrar que o custo dele vai cair. Vai cair pela ação do governo na questão da agenda sistêmica. Pelo maior investimento em infraestrutura, pela redução da burocracia, pela segurança jurídica em termos de regras. Ou seja, você vai usar um instrumento. A questão de inovação, isso é muito claro. A gente tem uma lei do bem, mas a empresa tem medo de usar em alguns momentos. Por quê? Porque não sabe o que a Receita Federal vai interpretar, se aquilo foi um produto, uma máquina que poderia ser desonerada ou não. Então, a agenda da competitividade na área sistêmica ela é importante para fazer retomar o espírito animal do empresário. Bom, acho que agora eu vou conseguir competir. Então eu volto a investir, porque senão ele está nessa armadilha. A nossa indústria está numa armadilha, que é, eu sou
eu não tenho competitividade, eu perco o mercado externo e perco o mercado doméstico, e eu não estou investindo por causa disso, que eu estou vendo margem sendo reduzida e não tenho expectativa de crescimento. Se você não investe, você não aumenta a sua produtividade, você não recupera a sua competitividade. Esse é o gráfico que é o coelhos e raposas, né? Azul e vermelho é produção e emprego. Gráfico muito parecido com o que a Fernanda colocou. Ou seja, a produção cresce porque o emprego cresce. Se a produção cai é porque o emprego caiu e vice-versa. Você não tem o estímulo de você estar produzindo mais, tá, do que você, com a mesma quantidade de fatores de produção. Bom, a gente fez uma pesquisa estimulada pela Fernanda, dentro do projeto do IPEA, usando algumas perguntas do questionário dela com a nossa base da sondagem regular que a gente faz com as empresas. E a gente captou esses fatores, e a ideia aí é um indicador de 0 a 100, acima de 50 o efeito sobre a produtividade é positivo, ou seja, foi um ativo que a empresa teve em termos de aumento de produtividade nos últimos 5 anos, e o que está para baixo de 50 seria negativo. Aparece todas as questões, né, que a gente colocou, mas eu vou chamar a atenção da questão do método de gestão. Tá? Por que na questão do método de gestão? Porque a gente aparece aí como um dos ativos principais pelo aumento de produtividade do Brasil. E aí a gente tem uma pesquisa conduzida pelo Centro, né, de Desempenho Econômico lá da London School, que eles avaliam com critérios objetivos a capacidade de gestão das empresas no mundo todo. Tá? No Brasil tem uma amostra de cerca de 1.000 empresas. E tem uma pergunta lá no final que é a autoavaliação. Você vê que a autoavaliação do executivo brasileiro é a melhor de todas. Nós temos a melhor gestão de empresas do mundo, pela autoavaliação. E é normal que os executivos tenham uma autoavaliação melhor do que a sua própria gestão. Isso acontece em todos os países. Só que é interessante que você vê que os países menos desenvolvidos, e que a gente vai ver que tem o pior cenário em termos de gestão, eles acabam achando que tem uma gestão maior. E aí é que eu chamo que o pior problema é aquele problema que você não reconhece que existe. Porque educação, todo mundo sabe que é ruim, precisamos trabalhar. Infraestrutura, todo mundo sabe que é ruim, nós precisamos trabalhar. Burocracia, a gente sabe que é ruim e sabe que existe no Brasil, precisamos trabalhar. Agora, a gestão dentro da empresa, nós precisamos convencer os nossos executivos que ela é ruim. Esse é o resultado da avaliação. A gente está lá junto com a China e com a Índia nas últimas colocações. Eles colocaram outros países na amostra, no dado mais recente. A gente continua lá atrás. Tá? São vários critérios objetivos. E, olhando esses dados com calma, aparece uma outra coisa que a Fernanda colocou, que é a questão de heterogeneidade. Tá? Primeiro, eles fazem uma análise mostrando como produtividade aumenta com a gestão. Tá? Um cruzamento simples, mostrando, ranqueando empresas da gestão e a produtividade da empresa, como é que isso, se é maior, de empresa tem maior gestão ou não. Para mostrar, a gente pode fazer um gráfico também de países, os países mais desenvolvidos, então os países que têm as empresas com melhor gestão também. Essas coisas, às vezes, é difícil saber qual é a causalidade, tá? Mas pelo menos a gente sabe que está andando junto. Tá? Isso aí é a distribuição de empresas. A gente tem uma distribuição quase que normal, quando você bota todos os países, né? As empresas ali concentradas no meio, o indicador vale de 1 a 5, e aí você tem os grupos de empresas do país. Interessante quando a gente olha Estados Unidos e Brasil, e Japão, e Brasil e Índia, a gente já começa a perceber uma diferença. Primeiro é a quantidade de empresas entre 1 e 2, com pior nível de gestão. Ela é muito maior no Brasil e na Índia. E segundo, a simetria das curvas da distribuição. A distribuição dos Estados Unidos e Japão, ela está mais para o lado direito da cauda. Ou seja, você tem uma heterogeneidade, mas as indústrias com melhor qualidade na gestão estão mais concentradas do lado direito. Tá? No caso Brasil e Índia, isso acontece exatamente o oposto. E aí é uma área de estudo que está se desenvolvendo muito, que é a questão de misallocation. Ou seja, e eu acho que isso, não sei se está no estudo do segundo livro, mas a Fernanda chegou a tocar nesse assunto quando você fala da concorrência de empresas com baixa produtividade convivendo com empresas de alta produtividade, é que você tem uma alocação ineficiente de recursos. Se eu tenho um recurso de capital e esse recurso está em uma empresa que é baixa produtividade, em vez de ir para alta produtividade, o país todo perde. Tá? E aí, às vezes, aparecem uns conceitos que, quando a gente fala, a gente tem que tomar cuidado, né?
E eu vi o ministro da área de ciência e tecnologia da Argentina colocando isso. Talvez a gente tenha um excesso de pequena empresa, um excesso de empreendedorismo. Pessoas que estão abrindo negócio que não deveria abrir negócio. Deveria trabalhar como trabalhador assalariado. Por quê? Se você não tem a capacidade de gestão de gerar esse conhecimento, e você infla com políticas que estão estimulando esses setores menos competitivos, você vai pegando recursos que poderiam ir para o setor mais competitivo e abrindo novas empresas que vão quebrar logo em seguida. É recurso sendo jogado fora. E aí passa a ser uma política temerária, assim, às vezes, de discutir, né? Porque é uma coisa social também. Imagine eu que trabalhei muito tempo com pequena empresa, com o pessoal do Sebrae, chegar lá e falar que a gente tem um excesso de empreendedorismo. Os caras vão me botar para correr de lá. Mas são coisas que a gente precisa repensar. Existem alguns estudos já mostrando que o custo da misallocation nos Estados Unidos existe também na economia americana, tá? Mas o custo no mexicano é muito mais alto. E provavelmente no Brasil mais alto ainda. Precisa ainda avaliar esses, e é uma outra área que a gente vai precisar trabalhar. Bom, na questão de gestão, a CNI começou com esse programa piloto, o João Emílio, que vários de vocês conhecem, que é quem está tomando conta disso, onde a gente levou um consultor de gestão, uma pessoa que trabalhou na Embraer há muito tempo, em empresas médias. Tá? E a ideia é o seguinte: nós vamos entrar nessa empresa e vamos fazer um aumento de produtividade sem gastar nenhum tostão comprando equipamentos ou contratando novas pessoas. Nós vamos ter que trabalhar com o que tem. Tipo assim, nós estamos nessa sala aqui, ó, é com isso que nós temos. Tá? E o trabalho tem que trazer as pessoas a se envolverem nesse trabalho. E aí eu deixo entre parênteses um outro fato que merece ser discutido, que é a legislação tributária brasileira. Até o Ricardo, que foi parceiro da Fernanda, tem um texto para a gente mostrando como isso afeta a disposição do trabalhador ser produtivo. Porque a gente não premia isso. Se ele não é premiado por isso, fica difícil. Então, se eu não envolvo a equipe, se a equipe não tem um retorno, a participação dela não vai ser muito grande. Em vários desses trabalhos, o principal retorno que a equipe teve imediato foi andar menos. Parece interessante, mas o cara trabalha o dia inteiro, em pé, numa bancada, andando para um lado e para o outro. Se você consegue resolver esse problema, o cara vai ficar super feliz. E a gente vai ver a diferença que houve em vários setores. Bom, ele trabalhou com alguns estados, acho que isso não é o mais importante. Aqui é uma primeira empresa. Tá? Uma empresa que tinha uma produção de 28 unidades diárias, a gente conseguiu passar para 34 unidades diárias. Só rearranjando, criando uma linha de produção que não existia. O ajuste de tempo de montagem de uma peça sai de 44 minutos para 30, e mais, o ajuste do setup da matriz, da prensa, o cara tinha que parar para fazer uma prensa, que era um outro produto que ia entrar na linha. Ele levava 1 hora e 40 minutos, agora ele leva 35 minutos para fazer isso. Ou seja, o ganho de produtividade aqui, ele é fantástico. Esses riscos aí são as pessoas andando pela fábrica antes de você criar a linha de produção. De você arrumar as peças. E são coisas simples, são peças que ficavam espalhadas no balcão. Peças que ficavam numa caixa embaixo da bancada. Coisa que a gente, talvez nas nossas casas seja assim, né? Minha caixa de ferramenta, aquela bagunça, está tudo lá. Mas numa empresa você não percebe que deve ser assim. Você vê que o formato da empresa era, nesse visual, era horizontal para a gente, mudou o formato das bancadas, tá? Ele passa a ser uma linha vertical e você faz a produção andar de uma bancada para outra de uma maneira mais racional, tá? E as pessoas andando menos. As peças mais próximas de cada processo produtivo. Aqui é uma outra empresa que os funcionários caminhavam 316 metros por dia e passaram a caminhar 8 metros por dia. Tá? Aonde o tempo de solicitação de peças e busca sai de 25 minutos para 2 minutos. Que as peças passaram a estar exatamente no lugar que deveriam estar perto daquelas pessoas. Né? Capacidade de produção eram 10 peças por dia, passa para 16 peças por dia, aumenta 60% em produtividade física, tá, da empresa. Infelizmente, são empresas que aumentaram a produtividade, mas não puderam produzir mais, porque não tem demanda. Então tem que pegar o trabalhador e começar a fazer outras coisas, tá, nesse momento que a gente tem aqui. Você tinha, por exemplo, um torno de desbaste
longe de tudo, o cara tinha que sair da linha de produção, então se montou do lado direito aí uma linha de produção com todas as bancadas e o torno próximo, onde a pessoa faz um trabalho só. Você tinha no lado esquerdo, isso aí é uma fábrica de suportes de microfone, né? Coloca. Primeiro eles faziam 200 suportes, aí depois passaram para o novo estágio, e aí depois embalava. Falei, não, criou uma ilha de produção onde uma pessoa faz tudo. Faz o suporte, faz o arremate e embala. E acabou, e terminou aquela confusão que tinha ali de perder peça exatamente pelo mau armazenamento das peças. Tá? Isso aconteceu em outras empresas também. Produzia quantidades grandes para deixar de estoque e aquilo começava a quebrar. Você jogava fora grande parte dessas quantidades porque você não tinha um just-in-time, ou seja, uma produção linkada com a necessidade da peça. Tá? Aumento, sai de 16 minutos para 8 minutos o tempo de aproximar quando você montando nas bancadas, né? A montagem de sofás sai de 53 minutos para 30 minutos, a empresa de móveis montando no sofá. Tá? Desenvolver os gabaritos para fixação de 29 para 9 minutos, ou seja, os ganhos são impressionantes de ações simples. Tá? Então essa era uma empresa que não tinha uma linha de produção, tá? Ela foi criada, aumentou do lado direito, você tem uma linha maior para você passar toda a montagem com as ferramentas organizadas mais próximas, tá? Sem essa bagunça aqui do lado esquerdo, tá? E com a fábrica já com ilhas individuais de montagens para cada um tipo de sofá. Então esse é mais ou menos o resultado desse trabalho. Tá? Eu gostaria só de chamar mais atenção na questão de eficiência e concorrência, porque acho que esse é uma coisa interessante. Eu falei no início que a gente precisa de inovação. Tá? E eu lembro que quando eu estudei a organização industrial, né, foi com o livro do Scherer, o Fisch falava Schirer, não sei exatamente se é Scherer ou se é Schirer, mas alguns de vocês estudaram por esse livro. É um livro muito antigo, tá? Na época ainda que a gente não tinha ainda o mainstream de economia, com várias equações, depois a gente começou a colocar todas essas equações, e eu vejo agora pessoas com equações descobrindo uma coisa que ele já tinha colocado, ou seja, para você inovar mais, você precisa ter algum grau de monopólio. Você tem que garantir para o inovador que ele vai poder extrair um lucro econômico daquele bem, porque teve toda uma despesa, custo fixo que ele não teve. Agora, se o monopólio cresce muito, ele não inova mais, porque ele vai querer gastar o custo médio todo. Então você tem que ter uma expectativa de monopólio, mas se você tiver um monopólio fechado, um mercado fechado, acabou a inovação. Não tem por que inovar. Não estou concorrendo com ninguém. Então a gente precisa rever muito as nossas políticas, né, de como eu gerar o ambiente, não só um ambiente de negócio amigável ao negócio, ou seja, sem burocracia, com um custo tributário menor, com uma infraestrutura eficiente, mas também um ambiente de negócio que estimule a ação da empresa em inovar, em buscar essa inovação com o risco dela perder o mercado. E eu acho que esse é o grande desafio, porque você tem, exatamente na economia brasileira, porque você tem no mesmo setor empresas muito produtivas e empresas com produtividade muito baixa. Okay? Então é isso que eu gostaria de falar. Obrigado. Né? Obrigado, Renato. Agora vamos passar para uma fase de debate. Fernanda, você está aí, né? Tô. Tá. Eu tenho aqui já alguma coisa que chegou pela internet e vou abrir aqui a palavra para o público presente, enquanto os nossos internautas vão mandando. Fernanda, para esquentar, da sua exposição, você, quando você foi discutir mudança na estrutura, depois eu entendi que você chamou de estrutura é a divisão entre indústria, serviços, agropecuária, digamos assim. Agora, daria para pensar, eu não sei se vocês fizeram algum estudo nesse sentido, que um dos problemas da indústria é que a estrutura da indústria está parada, ou seja, tem pouca mudança na estrutura da indústria. Nós não temos microeletrônica, a nossa indústria tem base eletromecânica de algumas décadas atrás, etc, etc. Isso teria algum peso que explicasse não só o não crescimento, mas em alguns momentos a queda da produtividade na indústria? E para o Renato já arriscou aí algumas respostas para o que eu vou colocar, né? Se a gente for pegar os cursos de engenharia, acho que todos que eu conheço tem todas essas técnicas que você colocou, esses casos, isso é ensinado.
Tá? Acho que todos os engenheiros mais ou menos sabem fazer. Aqui na Poli acho que só os elétricos não tem, mas em outros lugares, na FMG tem, na Unicamp tem, na Unip tem, não é só as grandes escolas públicas. No Mackenzie tem, sei lá, quase toda escola que eu conheço de engenharia, isso é ensinado. São conhecimentos de domínio público. Né? Você muda o layout com muita tranquilidade. Tem um monte de instrumentos, não é algo muito difícil, não é fazer processo rota biotecnológica, não é química fina. É algo. Por que as empresas não fazem? Então, acho que esse é o ponto. Por que a empresa não faz? Se é algo que tem baixíssimo dispêndio e pode ter um bom retorno, tem a ver com... Ele tem mercado de qualquer jeito? O que você acha que explica? Chegou aqui exatamente uma pergunta do Ari Rolander. Ele fala o seguinte: os sinistros e acidentes também estão relacionados à produtividade, para dinheiro, energia e tempo. Mas como bombeiros alemães apagariam o incêndio de Santos? Boa pergunta. Então agora eu quero abrir para... mas água do mar, podia pegar lá. Né? Eu acho que não tinha bomba. Mas também, mas... temos aqui... que já pediu a palavra na audiência, o Glauco. Eu queria que cada um que fosse se manifestar, que usasse o microfone, senão quem tá na internet não ouve. Boa tarde, Fernando, representante da CNI, Mário, colegas aqui. Eu sou Glauco Arbic, sou professor aqui da USP, participo aqui do Observatório. O Fernando, eu tinha duas pequenas perguntas para a sua apresentação. A primeira é a seguinte: quando você fala que as empresas elas se mantêm mesmo com baixa produtividade, que é um pouco o que vocês vão tentar desenvolver no segundo volume, certo? Mas isso já dá para perceber já a partir do primeiro. A pergunta, eu queria saber se tem... qual é o impacto disso no que se refere ao desempenho delas no mercado externo, no mercado interno, que imagino é um diferencial. Elas se mantêm no mesmo nicho que elas tinham no mercado interno, ou elas também se mantêm no mercado externo numa situação como essa? Tendo a achar que não, mas eu gostaria de ouvir você, que não ficou claro na sua apresentação. A segunda pergunta, você também identificou nesse problema das empresas que se mantêm, que eu acho que tem um pouco a ver com a pergunta do Mário, que no fundo está dizendo o seguinte: a economia brasileira é uma economia de baixo desempenho, certo? Nós temos uma economia que inova muito pouco, apesar de todas as mudanças positivas dos últimos anos. O nível de inovação, de diferenciação de produto é muito baixo, de diversificação industrial é baixo, tem a ver muito com o que o Mário falou. Mas você identificou que uma das causas é o problema da competição, é uma palavra um pouco genérica aí no caso. Deixa eu fazer uma pergunta mais direta. Não tem também uma vertente grande, ou você está incluindo na competição, um problema problema de alocação do investimento, não no sentido que ele levantou das pequenas empresas, que eu acho que o ministro argentino está um pouco equivocado, entende? Mas porque o peso do volume de recursos para você sustentar uma empresa ineficiente quando ela é pequena é muito baixo, entende? O que está fazendo a gente sangrar é outro nível. O que está fazendo a gente sangrar é o volume de mau investimento para empresas gigantes ou empresas médias, entende? Então, a pergunta é, o sistema de incentivos que nós temos para a diversificação e para a inovação, ele não entra aí muito forte, ou você está colocando isso dentro do guarda-chuva competição? A primeira pergunta. A segunda é, a alocação do investimento, público e privado, mas basicamente o público, que é subsidiado, ele não está sendo mal feito, ou seja, nós não estamos pondo dinheiro no lugar errado, nós não estamos premiando, num certo sentido, usando a palavra premiando, as empresas que não deveriam ser premiadas exatamente porque não
inovam e não são as mais dinâmicas. Entende? Eu estou tentando dividir, destrinchar, detalhar o termo geral competição, a falta de competição que explicaria, vamos dizer assim, essa sobrevivência dessas empresas, entende? Eu queria entender um pouco isso aí, porque isso diz respeito a políticas públicas, diz respeito à diversificação do nosso parque industrial, da matriz da gente, e coloca desafios bastante grandes, maiores do que apenas os de gestão, que são importantes, que foi realçado, mas muito maiores, muito maiores. Fernanda, Renato. Vamos lá, quem começa? Fernanda? Posso? Vai lá. Oi, sou eu agora, então? Isso. Bom, vamos lá. Está fazendo conta. Quanto à estrutura intraindústria, quando a gente olhou para a estrutura produtiva, a gente não olhou só para macro setores. Então, a gente também olhou para mudanças dentro da indústria de transformação, tá? Você tem razão que se a gente tivesse uma indústria eletroeletrônica, por exemplo, talvez nosso nível de produtividade fosse maior, efetivamente, do que a nossa indústria, que tem a indústria de transformação brasileira tem um peso forte de alimentos, por exemplo. Estou dando 2 exemplos só, enfim, só para esclarecer. Agora, eu acho que o argumento acho que primeiro, essa mudança na estrutura produtiva, mesmo dentro da indústria, ela foi pequena e não teve impacto significativo sobre a produtividade. Eu acho que ela tem impactos mais significativos sobre variáveis que podem afetar a produtividade também, como, por exemplo, P&D, a composição da indústria de transformação, bem como a redução do seu peso na economia, ela tem um impacto muito mais forte no investimento em inovação e em pesquisa do que na produtividade. É claro que ao ter impacto no investimento em inovação e pesquisa também vai ter impacto na produtividade lá na frente. Mas o impacto direto na produtividade é muito menor que a gente imaginava. Não chega a ser o fator relevante para explicar. E aí o argumento que foi o apadical nessa história foi aquela conta. Se eu tivesse a estrutura produtiva alemã, só que aí foi a conta olhando para macro setores só. Eu teria uma produtividade pouco maior do que hoje, e que se eu tivesse uma empresa produtiva quanto a alemã, aí sim é que a minha produtividade seria muito superior. Então, eu acho que tem peso da estrutura produtiva, especialmente no investimento em inovação, em tecnologia, mas ele não é tão grande quanto a gente imaginava sobre a produtividade. Tá? Eu acho que tem outros fatores que eles ganham mais relevo para explicar a produtividade, e aí eu vou para o que o Glauco falou, que eu acho que é a coisa mais interessante aí desse volume novo, que é a competição. Isso você me lembrou uma coisa, Glauco, você tem razão, assim, a gente não olhou mercado externo dessas empresas, tá? Eu tenho a mesma intuição que você, elas conseguem se manter no mercado interno. Aquela permanência que eu falei é o market share da empresa no mercado doméstico, não é o volume de exportação. Eu tendo a achar, especialmente dado o comportamento das nossas exportações no período recente, que foram muito commodities, a indústria começou a exportar menos, que elas não se mantiveram, não. Elas perderam participação no mercado, as empresas industriais perderam participação no mercado internacional. Aliás, o próprio setor automotivo, o setor automotivo, com a queda da demanda doméstica, uma alternativa para o setor automotivo para manter o nível de produção é exportar. É natural isso. Mas eu acho que tem dificuldade de exportar por conta que não é um setor tão competitivo internacionalmente. Tá? Então, eu acho que essas empresas que se mantêm ao longo do tempo conseguem se manter no mercado doméstico, mas não conseguem manter o mercado internacional, e eu acho que os dados de comércio exterior brasileiros do período recente são mais uma evidência disso. Tá? Quando eu estou falando em competição no sentido amplo.
tá? Competição externa, competição com produtos importados, competição por meio da inovação também. Que você tem razão, dos modos pelo qual a indústria vai se renovando é a entrada de novos competidores que entram no mercado com uma tecnologia diferente e ou começam a crescer e tomar espaço dos incumbentes, ou são adquiridos por alguns e de qualquer maneira, aquela tecnologia, ela ganha espaço no mercado e nunca firmas não tem aquela tecnologia para trás. Esse movimento na economia brasileira, essa dinâmica, ela é fraca. Eu acho que essa é a história. E essa dinâmica, ela basicamente, a inovação é um dos motores dessa dinâmica. É a inovação que vai fazer empresas pouco produtivas, pouco eficientes morrerem porque não tem nada tecnologia, empresas novas surgirem no lugar com tecnologias mais avançadas, etc. Então, tanto o mecanismo de entrada na economia brasileira eu acho que é fraco, e aí eu acho que o ambiente de negócios também afeta aí a burocracia, as instituições, a dificuldade que você... tem a burocracia, ela é muito restritiva ao que é novo. E aí vou dar um exemplo muito atual do que eu estou querendo dizer. Anvisa, para você começar a fazer pesquisa de medicamento, você tem que registrar isso na Anvisa. A Anvisa leva muito tempo para fazer esse registro, você não consegue permitir com que as empresas brasileiras sejam competitivas no mercado de fármacos, na farmacêutica, por exemplo, muito por conta das nossas regulações, dos nossos regulamentos. Isso também, em alguma medida, impede competição, porque você impede que empresas desenvolvam coisas novas e estejam entrando. Isso é um exemplo, mas eu acho que você consegue dar dezenas de exemplos. É só a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai começar a lembrar vários exemplos como esse. Tá? Então, isso é uma coisa. Eu acho que esse ambiente de negócios que se fala aí tanto, afeta muito mais fortemente a inovação e ele, por conta disso, também acaba limitando um pouco a concorrência. E eu acho que tem razão também em relação ao investimento público, as políticas públicas. Qual que é o papel que elas essa permanência no mercado de empresas pouco competitivas. Vou dar também um exemplo, tá? Podemos dar dezenas, muito provavelmente, inclusive de políticas agora recentes, mas vou dar um só. A desoneração ela é uma medida que ela tem lá suas polêmicas em relação ao impacto que ela teve no emprego, inclusive, né? A Fazenda recentemente fez uma conta dizendo que o custo foi altíssimo por emprego gerado dessa medida, dos 20 de desoneração que custou a medida de desoneração da folha. Se você for dividir por quanto emprego foi gerado, eles chegaram ao número de 60 mil por emprego, tá? Por ano. É um custo altíssimo. Mas, além disso, muito provavelmente, ela é uma medida que premia baixa produtividade, né? Porque ela premia o uso intensivo de mão de obra, não premia o uso de tecnologia e de capital. Então, acho que eu acho que as nossas medidas de política para a indústria no período recente, elas talvez tenham sido um tiro no pé, elas na verdade podem ter agido em sentido oposto ao que se pretendia lá atrás, quer dizer, elas acabaram premiando uma indústria que não incentivando a indústria a buscar ganhos de produtividade, ganhos de eficiência e mais inovação. Com algumas exceções, é claro, que a gente conhece. Acho que era isso, né, Mário? Ok, beleza. Vou passar para o Renato aqui. Enquanto isso, quem quiser fazer uma pergunta, levantar alguma coisa, aponta aqui que a gente depois passa a palavra. Tá? Antes de pular nesse debate, responder a sua pergunta diretamente, porque por que as empresas não mudam? Acho que a primeira dificuldade, se não basta chegar um engenheiro com novos conceitos de processo, sem convencer o grupo que está ali a fazer a mudança. E fazer a mudança é muito difícil. Como é que esses trabalhos andaram? Porque você trouxe primeiro os trabalhadores e mostrando os ganhos que eles teriam. E aí entra o problema da legislação brasileira. A legislação trabalhista brasileira, ela não permite que você pague um salário por mérito, porque aquele funcionário é mais produtivo do que o outro. Se ele faz a mesma função, se ele está lá ao mesmo tempo, ele tem que ganhar a mesma coisa. E isso acontece no Brasil inteiro. Ou seja, a gente passa a ter uma sociedade que não defende o mérito.
começa a defender a igualdade. Se você defende a igualdade, deixa que os outros fazem. Eu vou ganhar. Se o bônus que eu vou ganhar é porque é o trabalho da equipe inteira, alguém vai fazer e o bônus vem. Eu não preciso fazer. Então, a primeira coisa, ou seja, o trabalhador, ele tem que poder se apropriar do ganho de produtividade que ele gera. E a maneira dele fazer isso é você ter um salário diferenciado de acordo com a produtividade, como em vários lugares do mundo tem. Então, essa é uma primeira coisa que a gente precisa quebrar. E toda a legislação trabalhista, ela dificulta isso. O Brasil hoje tem uma rotatividade muito grande. Se você tem rotatividade grande, nem a empresa tem interesse em capacitar o trabalhador e nem o trabalhador tem interesse em ser capacitado naquela função, porque ele vai trocar de trabalho. A gente passou a ter um gasto com seguro-desemprego mais alto à medida que o desemprego caía. Então, tem algo errado nas legislações. Você não permite que você, e aí não só no Brasil, em alguns países também isso acontece, por questão dos sindicatos, você não permite que um funcionário exerça funções, mais de uma função. Às vezes você ganha em produtividade, em alocação, se você... Eu mesmo posso varrer a minha estação. Não preciso contratar uma pessoa para varrer, uma pessoa para parafusar uma pessoa. Então a gente precisa rever uma legislação trabalhista que é muito antiga, tá? E que não estimula ganho de produtividade. Isso também afeta. Isso gera dificuldade em você implementar novos sistemas em grandes fábricas. Adicionado, o que eu falei inicialmente, que é a resistência à mudança. Todos nós temos resistência à mudança. Se a minha empresa está pagando os salários, está pagando imposto, eu estou tirando o lucro do jeito que está, deixa de fazer uma mudança na linha de produção, ou seja, mudar o meu chão, isso é custoso se eu tiver que desmudar novamente. Isso é ruim para a equipe. Então o empresário tem esse receio inicial, o trabalho inicial de conversa, discussão e ver os resultados no curto prazo positivos é importante. Por isso que eu citei muito a questão do funcionário andar. Porque esse funcionário percebeu rapidamente. Em uma semana ele percebeu que ele estava melhor de vida. E aí estimula novas mudanças. Você começa a demandar novas mudanças. Eu gostaria de pular um pouquinho nessa discussão se eu lembrar o que eu tinha escrito aqui, da competitividade. Acho que a primeira coisa também é o seguinte, não é um único tópico, né? Eu puxei aqui a questão da gestão, porque a gente está chamando a importância de um tópico que é considerado não importante. Ou seja, então eu preciso trabalhar nele. Só mudar a gestão vai resolver? Não, eu falei para vocês, learn by doing, aprender, olha, ter uma maneira melhor. Eu já fiz, melhorei, já estou na minha linha de produção, acabou. Se eu não inovar, se eu não trazer novos produtos, ou novas máquinas, novos equipamentos, não adianta. Aquilo para novamente. Então os outros fatores precisam também andar. E aí a gente entra, acho que a gente precisa também ver o momento. O momento hoje, ele tem uma coisa, se a gente pode dizer que tem algo de positivo, é dele restringir as opções. Nós não temos mais opção de desoneração de incentivos fiscais, ou seja, de aumentar gasto público. Isso está fora. Nós não temos opção do governo gastar mais para fazer alguma coisa. Isso está fora. Então nós temos que... Aí nós vamos ficar esperando arrumar as contas públicas para voltar a trabalhar na competitividade? Não. Eu posso trabalhar em áreas onde eu não tenho aumento significativo de despesas. Burocracia é uma delas. Na verdade, reduz despesa pública. Infraestrutura, trazendo o setor privado para fazer as obras, com concessões, com PPPs, fazer isso funcionar, uma legislação que a gente já tem, isso é a outra ação que você pode ter um resultado. E aí, o que a gente defende é que você tem um resultado muito claro em redução de custos se eu faço andar as obras de infraestruturas. E na indústria, na agricultura, onde for. Tá? E isso vai estimular os empresários a voltar a investir. Que acho que o grande problema, no fundo, é investimento. Porque inovação se faz com investimento. Você tem que investir, você tem que apostar. E apostar significa, eu posso errar e o dinheiro que eu coloquei não teve retorno, como eu esperava, ou eu posso acertar, mas o cara tem que estar confiante. E hoje no Brasil, dificilmente você vai achar algum empresário confiante em tentar fazer isso. Então, por isso que a gente defende, que eu acho, no momento atual, nós temos que caminhar com políticas que mexam com regulação, que não aumente gasto público. A questão trabalhista é importante? Mas é uma agenda difícil. É uma agenda realmente complicada. A gente está vendo aí no Congresso o debate sobre terceirização. Tá? Então, não é tão simples como eu tentar reduzir a burocracia
apesar que as pessoas aqui que trabalharam no governo sabem como é difícil trabalhar. Não precisa ser no governo, a empresa privada também é muito burocrática. A gente tem essa essência. Né? Então, acho que a gente pode tentar caminhar nisso. E a questão da competição, eu concordo com o que foi colocado, ou seja, você tem empresas de baixa produtividade que sobrevivem. Como é que eu trago competição? A gente trouxe, na década de 90, a gente trouxe um pouquinho mais de competição. E o discurso na época é que a indústria ia acabar. A indústria não acabou. A indústria entrou num programa de melhora de qualidade, né, e certificações, como a gente nunca teve, né, campanhas, a necessidade de você ser certificado, isso gerou uma melhoria muito grande. Só que parou, a gente viu ali. Teve um ímpeto de aumento de produtividade, mas que parou. Porque parou que é a grande questão. Ou seja, e o quanto de competição a gente traz. E aí a questão de política pública, eu não tenho a resposta, né? Acho que a gente está tentando nesse país exatamente fazer isso. Como é que eu estimulo as empresas a inovar mais, sem matar um parque industrial que a 8ª, a 9ª, a 10ª indústria do mundo. Tem muita indústria ineficiente? Tem, mas é a 10ª indústria do mundo. Como é que eu faço essa transformação de transformar essa 10ª indústria do mundo numa indústria competitiva que vai virar, de repente, a 5ª indústria do mundo? Acho que esse é o desafio da política pública. Mário? Oi, Fernanda, fala. Eu acho que eu vou precisar desse, porque a posse já começou lá, tá bom, faz uns vai lá. minutos já, tá bom? Manda boa sorte. Obrigada, pessoal. Desculpa não ter podido. Fala aqui que o Observatório está mandando boa sorte e bom mandato pro Gessô. Não vou perguntar. Valeu. Obrigado. Tchau, gente. Você, Bom, gente, então vamos agora, a conversa fica aqui mais circunscrita entre os presentes na sala e os internautas, mas ainda não chegou. Internautas, é o seguinte, tem um delay aí ou digamos, tem um tempo de percurso entre mandar... Não, isso é de São Paulo, né? É o delay que tem no São Paulo. Tem um tempo entre enviar a pergunta e chegar, porque tem um trânsito internet, conforme foi para os Estados Unidos, antes de chegar aqui. Né? Então, se vocês quiserem ainda fazer alguma pergunta... que também é de hegemonia, né, sua infraestrutura. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tem que ser já, senão não vai chegar. Renato, eu tenho um pé atrás com a sua explicação. Eu acho que a legislação trabalhista é residual, tá, na discussão, dessa discussão macro de produtividade. Porque se eu for pensar na Alemanha, na França e na Itália, por exemplo, para pegar... Talvez a Itália seja o pior de todos, mas acho que na Alemanha você ainda não consegue demitir ninguém. Né? As empresas, elas podem fazer acordo sindical, não tem nenhum problema, São Bernardo faz. Né? Faz acordo sindical, não tem nenhum problema. Né? Então, sei, tem alguma coisa aí. Tá? Como vocês falaram, tem muita empresa que vive ou vegeta com baixa produtividade, mas continua lá. Tem um monte de empresas que a gente esperava décadas atrás, que iam ser as empresas de base tecnológica do Brasil, elas têm a mesma quantidade de funcionários, de vez em quando tem uma encomenda do governo, ela faz alguma coisa e para, não sei o quê. Talvez tenha um problema de ecossistema, tenha um problema de tecido industrial, não sei. Mas, por exemplo, pegando alguns exemplos que você falou, a Ford introduziu a linha de montagem, não perguntou para ninguém. Certo? Foi lá, ela viu, ela não é do Ford e nem da Ford, mas ela viu que tinha outros lugares, foi lá e fez. E foi aquele fuá, um aumento de produtividade estúpido, assim, boçal, isso está documentado. Tem N casos de polivalência no Brasil, tem acordo sindical, então, não sei, o que não tem é sistema integrado. Eu vou lembrar de dois, né, que me vem na cabeça. Na Inglaterra tinha, eu fiquei um tempo na universidade na Inglaterra em 86, e era a época de automação, comando numérico, esse era o lance. E na Inglaterra tem uma discussão, naquela época, já de desindustrialização. O que vai acontecer com a indústria inglesa, aquela coisa toda. E eles têm indústria que não acaba mais, hein, com tudo o que pode falar a indústria inglesa. Bom, enfim. Você ia no DTI, digamos, como se fosse o BNDES brasileiro, né? Você vai lá pegar um financiamento para comprar uma máquina de comando numérico, no Finame inglês. Tá?
você ia no Finame Inglês, eles te davam 100, desses 100, uma pequena porcentagem, você era obrigado a contratar uma empresa de consultoria que ia fazer uma análise da tua fábrica, que você depois usa ou não, tá? E vai dizer, olha, aqui você podia organizar, criar família de peças, criar uma ilha de produção, etc. Bota como é numérico desse jeito. Tá? O Brasil já teve isso na agricultura. Você ia no Banco do Brasil, pegava o financiamento para a agricultura do Banco do Brasil. Por que eu vou lá? Porque o juro é diferenciado, certo? As condições de pagamento são diferenciadas se eu vou no sistema privado, etc. Então, eu ia no Banco do Brasil, em algumas cidades do interior tinha fila para ir no Banco do Brasil. As pessoas dormiam ali, eu vi isso em Uberaba, por exemplo, que eu tinha família lá. As pessoas dormiam ali, ficavam ali e pegavam o financiamento. Uma pequenininha parcela do financiamento do Brasil ia para a Emater. A Emater fazia um plano, ia lá, analisava a tua terra e falava, a tua terra é ácida, não precisa botar calcário, aqui o fertilizante tem mais nitrogênio, tem menos nitrogênio, o que vai melhor na tua terra é cana, é feijão, é capim, não sei das quantas, e depois o investimento é teu, mas você tinha uma orientação técnica, certo? Você tinha uma orientação técnica. Esse esquema também desapareceu. Também desapareceu. Então, acho que talvez a gente pudesse refletir, do ponto de vista de política pública, de como tentar articular esse tipo de coisa. O Sistema S não faz. Tá? Aliás, durante longo tempo, por exemplo, o Sebrae dava curso para empresário, para microempresário. A única coisa que ele não tem é tempo. Quer dizer, é um programa que não serve. Né? Então, esse tipo de coisa tem um problema, eu não consigo localizar, mas eu não vejo que seja a legislação trabalhista. Não que ela não tenha problemas, tem. Mas se a empresa quiser aumentar a produtividade por mudança de organização e gestão, ela faz. Tá? Ela faz com muita tranquilidade. Os sindicatos estão em baixa. Tá? Estão em baixa. Você não vê há quanto tempo não tem uma greve geral, não tem. Tá? Então, acho que esse não é o problema. Do ponto de vista do balanço político, as empresas em geral hoje têm muito mais poder do que tinham nos anos 70 ou 80. Tá, vamos dizer assim. Eu não sei, tem uma outra variável na equação. Eu não sei o que você acha disso. Eu até entendo que a CNI defenda a mudança na legislação, que eu não conheço bem, eu não defendo nem ataco, tá? Mas eu acho que, eu tendo a achar que isso é marginal. Pode ser até bom mudar na terceirização, não sei, mas eu acho que isso não vai mudar substancialmente a produtividade das empresas. Acho que o nó não é aí. Salerno, olha só, eu não diria que o nó está em algum lugar. A educação é um problema. Sem trabalhadores educados, você não traz novas tecnologias, você não tem criatividade dentro da empresa. Tá? Burocracia é um problema. Legislação trabalhista é um outro problema. Então você tem uma série de problemas, que obviamente se você tirar só um, talvez você não tenha um resultado significativo. A questão da legislação trabalhista, você tem acordos sendo feitos entre empresas e trabalhadores? Tem, mas a Justiça do Trabalho renega alguns desses acordos. E diz que a empresa aqui não está valendo, acabou a história. A gente passou no país onde a legislação trabalhista passou a ser feita pelo Judiciário, e o Judiciário é trabalhista. Agora o Congresso está tentando retomar isso. A terceirização que o mundo todo faz para você entrar numa cadeia, no Brasil hoje você só pode terceirizar atividade meio. Seja lá o que é isso. Ninguém sabe o que é atividade meio, o que é atividade fim. E qual é a lei que diz isso? Nenhuma. Foi uma súmula da Justiça do Trabalho que disse. Alguém. E aí o fiscal, ele decide se aquilo ali é meio ou não. Então ele vai chegar na sua empresa e vai dizer, não, isso aqui é fim. Fazer a porta para botar no carro é fim ou é meio? Ou fim é só montar o carro? Não existe essa divergência. Então, essa discussão faz uma diferença porque reduz a insegurança jurídica da empresa. As empresas que têm que trabalhar com excesso de recursos guardado, porque a legislação muda e muda para trás. A legislação trabalhista no Brasil muda para trás. Então a gente tem coisas assim que o trabalhador pode querer, a empresa pode querer, mas se a Justiça do Trabalho falar que não pode, não pode, e está acabado. Você só pode tirar férias em 2 períodos, ponto final. E nenhum menor que 10 dias. Ah, mas eu gostaria de tirar só uma semana. Não pode. Se a empresa deixar, ela está errada. E se alguém acionar, e não precisa nem ser o trabalhador, pode ser alguém de fora para acionar a empresa, e ela vai pagar multa. Então, parece que não, mas a gente tem sim um problema sério na legislação,
A gente precisa medir. Eu acho que é uma área que precisa ser estudada. Eu acho que esse trabalho do IPEA, ele traz isso, ele teve uma primeira fase para mostrar, aqui é um problema sério. Agora vamos sair olhando cada pedacinho desse problema. Tá? Burocracia é tão grande ou não é? Afinal de contas, qual é o impacto da burocracia na competitividade? Todo mundo fala que é ruim, eu não sei, eu não digo para você quanto você vai ganhar de competitividade. Na área de transporte é mais fácil. Né? Se eu consigo fazer uma ligação centro-oeste-norte, ou lá em cima do Nordeste, vocês vão sentir isso aqui em Santos. Porque não é só a questão de o custo da agricultura do cerrado fica mais barato. É que você tira o engarrafamento todo aqui de baixo. Porque tudo desce para Santos e Paranaguá. Então, o ganho é muito evidente, fica muito claro. Eu acho que tem um ganho forte. A pergunta é, por que as PPPs e as concessões não avançam? É um problema de política. De decisão de política econômica. A questão de estímulos, vou estimular esse setor ou aquele, também é uma questão de decisão de política econômica. Dependendo se está certo ou se está errado, é uma decisão. Quando o BNDES decide se vai financiar um setor A ou setor B, é uma decisão de escolha que a gente vai ter que fazer sempre. Não dá, assim, a burocracia ela é boa porque atinge todo mundo. Vai atingir mais alguns setores ou não. A questão da desoneração foi muito claro isso. Ou seja, uma desoneração da folha de pagamento, ela vai atingir mais os setores mais intensivos em trabalho. É uma decisão política. E aí aconteceu o que a Fernanda citou. Aquelas empresas que investiram em tecnologia e reduziram o custo, né, a quantidade de trabalhador por produto, elas foram prejudicadas. Porque elas passaram a pagar sobrefaturamento, igual às outras que não investiram em tecnologias e não fizeram esse investimento de inovação. Então, de repente, você faz uma política pensando numa coisa e você acaba desestimulando a eficiência, porque a sua legislação, as suas normas estão desestimulando a eficiência. Então, eu acho que tem uma importância significativa, não é decisiva a questão do trabalho, porque senão a gente não estaria aqui. Tributação elevada é importante? Mas as empresas vivem, as multinacionais vêm para cá. Funcionam com burocracia, já conseguiram exportar lá atrás. O câmbio é importante? Também. Só desvalorizar o câmbio resolve? Não resolve. Mas que o câmbio tem a sua importância e porque muda preços relativos, a gente não pode negar. Então a gente passou de 2000 até 2009 focando todo o investimento da empresa brasileira no mercado doméstico. As empresas simplesmente abandonaram o mercado externo. Eu conversei com várias empresas multinacionais, empresas nacionais, que já fizeram no Brasil plataforma de exportação. O custo de exportar, o Glauco colocou aqui, por que não exporta carro que está sobrando? Porque agora não tem mais preço para exportar o carro que está sobrando. Ninguém quer comprar esse carro. Não com esse preço. E não é só o preço do carro, é o preço de pegar o carro aqui e levar para fora. O CEO da Marco Polo contou uma história, assim, só para rir um pouquinho também, né? Contou uma história lá no lançamento da agenda da indústria, que é o ônibus correndo atrás do navio. Você já ouviu essa história dele. Ele exporta as estruturas do ônibus para ser terminada no México. Então ela entra no porto. Entrou no porto, entrou na fila. Ficou na fila, o navio fala, um dia, 2 dias, 3 dias, acabou, foi embora. O navio saiu de Santos e desceu para Rio Grande. Ele mete aquele negócio na carreta e vai correndo até Rio Grande. Porque ele já perdeu todo o lucro dele, mas a carroceria tem que chegar no México, porque ele tem um contrato com o cliente, ele tem que entregar esse insumo. O Brasil não consegue entrar numa cadeia produtiva porque não consegue entregar. E aí como uma empresa dessa sobrevive? O cara desestimula. Não, vamos ficar com o mercado doméstico é grande. Uma vez no debate no IPEA, estava falando da maldição dos países de ricos em recursos naturais. A gente tem a maldição também de ser um país grande. Um país grande, eu tenho mercado aqui para todo mundo, vou ficar aqui dentro mesmo, vou demandar uma proteção para conseguir ficar sobrevivendo e vamos cuidar cada um da sua vida. Então, acho que todos esses pontinhos, competitividade é importante? Competitividade pode destruir todo mundo? Pode. Tem setores aqui que se o setor de fora entrar aqui, ele compra. Ele vai simplesmente adquirir todas as empresas aqui dentro, bota sua instalação aqui dentro e acabou a história. Porque a nossa empresa pode ser até muito competitiva aqui dentro, mas não é quando vai lá para fora. E essa pesquisa que a Fernanda fez também no produto, e a gente replicou, mostra muito claro. Ou seja, várias empresas dizendo que ela é competitiva em relação aos competidores aqui de dentro, mas em relação a lá fora cai para 10%,
8%, e é o fato, a gente está vendo isso nos resultados de comércio exterior. Então, acho que tem sim, a gente precisa trabalhar na agenda, a agenda precisa ser trabalhada em todos os aspectos. Eu entrei na CNI há cerca de 17 anos. Lá atrás, em 94, a gente construiu uma agenda, que se você pegar o texto e ver o que está agora, é tudo muito igual. É estabilidade macroeconômica, tudo que a gente aprende em livros textos, é infraestrutura, tá? É maior facilidade de comércio, exportar e importar, é redução de custo de energia. Hoje a gente andou para trás, infelizmente. Em todos esses aspectos, a gente conquistou lá atrás, a gente andou para trás. O desafio, acho que agora é, como é que eu toco isso? Eu vou ter recursos para melhorar a lei do bem de inovação, dar mais subsídios, para o governo entrar com a fundo perdido? Não vai ter. Esquece que eu acho difícil, nesse momento, se o governo fazer isso. Então eu tenho que procurar outros caminhos. Tenho que tentar convencer o governo. Então vamos fazer o seguinte, reduz a burocracia e a incerteza da lei, pelo menos. Vamos botar aqui, ó, tudo isso aqui conta. Acabou a história. Um cara usou isso aqui, ele pode usar. A linha de financiamento sai mais fácil, sem muita burocracia, sem exigir garantias. Aliás, o Paulo Moll, ele sempre disse que tinha uma proposta disso, mas onde está? Então, acho que precisamos colocar as coisas. Mas antes disso, tem uma pergunta aqui, aí tem os nossos economistas aqui de plantão para responder, que é da Vera Martins da Silva, da FEA aqui. FEA, Faculdade de Economia e Administração aqui da USP. Ela, Carlos, agradeço a oportunidade. Minha dúvida, acho que é mais metodológica a dúvida dela. Até que ponto dá para confiar nas informações sobre produtividade que são baseadas em valor adicionado, que refletem, além de quantidades produzidas, também preços? Não haveria uma distorção vinda da diferença de preços internos e externos que não são refletidos apenas por ajuste via taxa de câmbio? Eu acho que a Fernanda até respondeu isso, que ela construiu indicadores com diferentes deflatores para mostrar isso. E não é só isso, infelizmente, hoje você não tem uma série de emprego grande o suficiente para comparar. A PIMDG virou PIMES, e não pode juntar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. PME mudou, a PNAD mudou, você tem lá as contas lá do CAGED, a CNI tem os indicadores que mudou em 2002, que mudou a nova CNAE. O Brasil todo mudou no curto prazo. Se você pega esses diferentes indicadores de emprego e usa como o denominador da produção física do IBGE, usando produção física, você tem diferentes resultados. Agora, o que tem de incomum esses resultados? Eu tinha uma situação melhor em produtividade na década de 90 do que eu estou tendo agora no final dos anos 2000, aqui no 2000 a 2010 e agora nesse período com o nosso. Então, o problema é evidente. Eu acho que chega de medir. Tá? O livro do IPE já mede isso de todo jeito, com bases diferentes, dados diferentes. Tá? Então, agora, a grande dificuldade é qual é a política, e qual é a política mais eficiente que dá resultado de curto prazo. Né? E aí eu vou repetir, o exemplo que a gente usou é, eu preciso ter resultado de curto prazo, para você trazer as pessoas a defender aquela política. Por que a educação no Brasil custa melhorar? Todo mundo concorda que a educação tem que melhorar. Não tem uma pessoa em um debate político, nada, que discorda que você tem que melhorar a educação. E não melhora. Por que será? Talvez porque todo mundo concorde. E os resultados acabam não saindo de maneira eficiente. Alguma coisa está errada com a política educacional. A gente precisa trabalhar nela. Né? O que é? Como é que a gente vai fazer isso? Tem boas experiências de avanço educacional, mas elas são limitadas. A gente está quase em cima da hora para encerrar aqui o nosso... Agora, você mostrou nos seus slides um negócio muito interessante, que eu não conheço exatamente a fonte, mas aquela pesquisa que acho que foi articulada pela London School. Tá? E ali dá que o gestor ou empresário brasileiro acha que tem o melhor sistema de gestão. Tá certo? Eu coordeno na Poli um programa da Apex que faz extensionismo em pequena e média empresa. A gente atendeu 1.700 e poucas empresas no estado de São Paulo. Tá? Tem empresas cujo nível é aterrador e elas estão lá. Então elas estão lá há 50 anos. Tá? Isso é uma coisa simples, mas são talvez, por que não faz? Acho que tem um nó aí.
tá certo? Tem um nó. Teu porto, tem não sei o quê, tem muito imposto, tudo bem, é verdade. Tá? Mas tem um nó para dentro da empresa. Nós não temos um problema só para fora da empresa de regulação, que é imenso. Tá? Para a pequena empresa, acho que tem o problema da legislação tributária, que o cara chega, vai andando, aí bate num paredão que começa a pagar ICMS, que complica a vida. Eu conheço várias empresas assim que o cara não quer crescer, tá certo? Não quer crescer, de repente ele tem um delta de 15%. Oi? Ele criou outra empresa, tá? Tem vários de peças eletrônicas aqui na cidade de São Paulo que eu conheço, que eles fizeram? Eles passaram a importar, porque aí o delta que ele vai ter não vale a pena. Isso é uma questão estrutural que acho que também dá uma refreada. Tá? Então eu concordo, tem um monte de coisa, mas também tem alguma coisa para dentro da empresa, além do trabalho. Né? Eu acho que não dá para esquecer isso, e é isso que aquela pesquisa, não é sua, né, mas aquela pesquisa que você tão bem colocou mostra. Mas eu acho que nós vivemos um momento interessante. No ano passado, nós fizemos aqui no Observatório um ciclo de debates, acho que foram 4, sobre competitividade, que é uma coisa mais genérica. Então teve educação, teve infraestrutura, teve não sei o quê e tal. E vieram todos os figurões que a gente imagina para discutir isso. O Luciano Coutinho, o Gerdau, um monte de gente. E tem parece que tem uma certa, como você fala com a educação, que eu concordo, todo mundo né? Ok, tem um gargalo na educação, precisa resolver. E me parece que tem uma certa convergência, que tem um gargalo de produtividade. Né? Parece claro isso. Talvez não se tenha muito certo quais são as primeiras ações. Tá? Porque é claro que tem um monte de coisa, mas começa por onde, né? O que dá efeito demonstrador mais rápido? Eu concordo, precisaria ter. Não sei se é possível, mas seria bom ter. Tá? Tem que melhorar o porto. 5 anos para melhorar um porto, então não vai ser isso. Apesar de ser importante. Algumas medidas regulatórias, sim, acho que sim. Essa parafernália para exportar, por exemplo, até pouco tempo atrás você importava, alguém falou de fármacos. Você importava fármacos sem ter a necessidade de ter como é que chama? Boas práticas de laboratório, tudo aquilo que a Anvisa exige para dentro, precisa ter para dentro. Então é mais fácil importar. Né? Então é uma antiproteção. E tem proteções muito exageradas também. Né? Só para encerrar aqui, conheço uma empresa, que eu não posso falar o nome, bens de produção... faz bens de consumo duráveis, tá? Tem uma linha no Brasil aqui, houve uma ação para ela usava uma matéria-prima importada, houve uma ação que parece a lei disciplinar nacional, que foi provocada por um sindicato patronal, né, para que ela começasse a usar a matéria-prima daqui. Eles começaram a usar, não dava o nível de qualidade que eles queriam, quase 100% disso era exportado, né? Eles mudaram a linha para o México. Simples. Tá bom, eu vou ter que usar isso, realmente não dá. Tá? O mercado que eu atuo, do aceito desse troço, até logo, o México. Tá? Então tem um monte de coisa. Agora, será que isso é muito determinante? Talvez para alguns setores sim, outros não. Tem um monte de nós que acho que a gente precisa começar a dissolver. Em todo caso, essa questão de produtividade acho que é absolutamente decisiva para o crescimento, para o futuro. Acho que tem um certo consenso também que precisa um grande programa de infraestrutura que pode ajudar não só na produtividade, como você bem falou, né, a Fernanda também, mas também numa dinâmica de investimento, né, que também aí a volta alimenta a produtividade, etc. Ok? Senhores, se tiver mais alguém que queira fazer alguma pergunta, se o Renato quiser fazer suas considerações finais, porque nós estamos aqui no limite do nosso espaço televisivo, vamos... Renato? Primeiro, só uma coisa, queria agradecer muito tanto a Fernanda, que precisou sair, tá, quanto o Renato, de ter se deslocado de Brasília para cá, para vir com só. Espero que não seja a última vez, certo? Que a gente consiga fazer. A gente já fez alguns eventos com outras pessoas da CNI, mas que eu me lembro, você é a primeira vez que vem para cá. Essas conversas são muito legais. E eu vou te fazer uma pergunta ao vivo,
né? Porque aí fica registrado. Nós temos, não é constrangedora não. Nós temos, a gente está gravando, não é? Tá passando ao vivo, está gravando. Se você autorizar, a gente deixa o vídeo como é que chama? Na videoteca do Observatório para consulta posterior. Como tem a lei do... não é direitos autorais, mas é isso, é do audiovisual, tá? Não, isso a gente já editou, né? Isso a gente já editou, certo? Enfim, porque o nosso maior público é o público de videotape antigo, né? São as pessoas que depois consultam os vídeos, etc. Renato, obrigado. Então, a palavra é sua. Não, Salema, eu que agradeço a todos. Só no final, passa para mim que eu anuncio o próximo. Então. Eu agradeço a participação. Não vou falar mais, eu começo a falar, às vezes também não para de falar. E o assunto tem 200 problemas. E como não tem solução, a gente fica falando. Se tiver solução, eu falava uma coisa só. Eu só quero enfatizar o que você falou no final. Infraestrutura, e não sou eu, várias pessoas na CNI, a gente acha, é a bola da vez. Vai demorar alguns anos para fazer um porto? Vai. Mas a gente já teve, nos últimos 5 anos, uma melhora significativa na legislação. O problema normativo foi resolvido. Tá? Ferrovias ainda tem problema. Tá? Mas a gente viu as concessões em 2013, de aeroportos, de estrada. O problema político não ficou totalmente resolvido, porque é um governo que não se sente muito à vontade de fazer isso. Mas é a única saída. Acho que é a única saída porque aí é na veia. O que você reduz, o custo para reduzir daqui a 5 anos mas você também está dizendo para o seu empresário que daqui a 5 anos ele tem que se preparar, porque ele vai estar com um custo maior para ele, mas também para quem entra. Porque é uma via de 2 mãos. Então ele tem que investir em inovação, ele tem que se preparar. Então acho que isso também ajuda também essa questão de você dar o estímulo para a empresa se mexer. E eu concordo com você. Por que as pessoas às vezes não se mexem? Porque às vezes nós somos assim, a gente está acostumado a seguir o caminho, né? O pessoal vem para a universidade, sempre passa pelo meio do mesmo caminho aqui o João lá da USP, né? Ele falava assim, o reitor perguntou, como é que eu faço para fazer uma calçada nesse gramado? Ele falou, espera daqui a 6 meses você vai ver, vai se formar o caminho natural e você faz a calçada ali. Não tenta. Agora, se você traz um designer que quer fazer uma estrada toda cheia de histórias, as pessoas não usam. E esse que acho que é a diferença de você entrar na empresa e convencer o cara que ele precisa mudar. Não adianta chegar com um discurso bonito, que inovação é importante, que ele vai dizer para você o seguinte, olha, eu tenho que pagar meus tributos e o salário dos meus funcionários. Tá? Então, tchau, que eu não quero saber de curso, não quero saber de nada. Agora, se ele percebe que ele vai ter um retorno, eu acho que o cara começa a caminhar nessa linha. Ok, gente, eu queria agradecer aqui, fazer os agradecimentos. Primeiro para a Fernanda Rezende, que não está aqui presente, mas vai ficar gravado, que é da equipe de comunicação, a Cláudia. Cadê a Cláudia? A Cláudia está ali atrás, também a Cláudia Tavares, da equipe de comunicação aqui do Instituto de Estudos Avançados. O Mauro, cadê o Mauro? O Mauro está ali, o Mauro Beleza, jornalista da casa. A Maria Calazans, que tirou as fotos, mas ela também não está aí. Foi revelar as fotos. A Raimunda, que é a nossa copeira, que ela entrou, colocou o café ali, e os nossos cineastas, certo? Que está lá, que é o sustentáculo da nossa transmissão pela internet. Depois eles editam. Você acha que a gente fala bobagem, eles cortam lá, então eles editam, tiram o começo e algumas coisas assim, tá? Que é o Jorge Soares e o Sérgio Bernardo, que eles estão ali, eles ficam meio invisíveis. E eu acho que eu não esqueci, que eu não deixei de mencionar ninguém. Tem a Tatiane do Observatório e o Celso. Oi? O Robinho, o problema dele foi ontem, está resolvido, certo? Né? Calma, São Paulinos ficam assim, eles ficam temerosos. Santista não tem medo. É quarta-feira, tem razão. É porque eu dou aula na terça e na quinta. Entendeu? Mas na quarta-feira, como eles falaram, quarta, tem segunda, terça e quarta. Quarta-feira, dia 15, não é dia 16, é dia 15, nós vamos fazer uma discussão sobre trajetórias de engenheiros. Tá? O observatório tem uma base de dados, chama Engenharia Data, que reúne dados sobre engenharia, etc. E tem toda uma discussão sobre o engenheiro que virou suco, se o engenheiro para subir na carreira, ele precisa ir para carreiras gerenciais, etc, etc. E o Bruno Araújo, que é do IPE e faz doutorado aqui, ele pegou um método, desenvolveu para seguir pela RAIS, tá? Os engenheiros, criou uma metodologia ali e criou 9
categorias de trajetórias profissionais dos engenheiros, ele vai apresentar isso, e quem vai debater com ele vai ser a Nádia Guimarães, da Sociologia da USP, que tem uma trajetória profissional dela, né, de pesquisa, passa por análise de trajetórias profissionais, mas de uma forma mais qualitativa, survey. Então eles vão dialogar, está todo mundo convidado, vai ser na próxima quarta-feira, dia 15, às 10 da manhã. Ok? Gente, obrigado particularmente para o Renato pela boa conversa.